Você já parou para pensar sobre a responsabilidade de um homem que foi escolhido para ser o último profeta de Deus entre seu povo? A importância desse homem era tão grande que é dito na Bíblia que entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que ele. Então quem era esse homem? Porque ele é considerado o último profeta, embora outras pessoas tenham sido citadas profetizando na Bíblia depois dele. Houve alguma contradição neste ponto? É sobre isso que vamos falar. Neste vídeo, sabemos que o último profeta da Bíblia na tradição profética de Israel foi João Batista. Ele foi o profeta escolhido por Deus para ser um precursor de Jesus Cristo. O ministério de João se concentrou no arrependimento e na preparação para a chegada do Messias. João não buscou glória para si mesmo, mas apontou para a grandeza daquele que viria depois dele. Batista, o último profeta de Israel, tinha uma vida bastante única. Ele costumava viver no deserto, vestir-se com peles de camelo e se alimentar de mel selvagem e gafanhotos. Este seu comportamento também se referia a outros profetas que o precederam, especialmente o profeta Elias. Além disso, João ficou conhecido como o Batista justamente porque batizou pessoas arrependidas como símbolo da purificação dos pecados. E sabemos que, embora o Senhor Jesus Cristo nunca ter pecado, João Batista também foi responsável por batizá-lo em um evento que basicamente marcou o início do ministério público de Jesus. Ainda era João Batista como o último profeta que apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas porque João Batista foi o último profeta, de fato, a falar de João Batista como o último profeta primeiro, é importante considerar o contexto mais amplo do ministério profético na história bíblica. Curiosamente, a primeira profecia registrada na Bíblia foi proferida pelo próprio Deus, logo após a queda do homem no Éden. Foi Deus quem anunciou pela primeira vez a vinda de um Redentor capaz de resolver o problema do pecado em Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. Mesmo esta primeira profecia é geralmente conhecida como o próprio Evangelho, que significa primeiro Evangelho. Depois foi a revelação especial de Deus aos homens, ocorrendo progressivamente neste processo de autorrevelação. Deus escolheu, capacitou e usou algumas pessoas como seus agentes. Portanto, os profetas na Bíblia são apresentados como os agentes da revelação de Deus. Você pode não saber, mas a primeira pessoa a ser identificada como profeta na Bíblia foi Abraão em Gênesis capítulo 20 e versículo 7. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, também foi considerado profeta, como lemos no Deuteronômio, capítulo 34 e versículo 10, e antes deles, isto é, antes de Abraão e Moisés, Enoque, aquele que viveu em um período antes do grande dilúvio, de acordo com Judas em sua epístola no Novo Testamento, também foi alguém que profetizou de Deus. Embora nunca tenha sido chamado de profeta na Bíblia, mas parece ter sido como profeta Samuel que a conhecida escola profética de Israel começou, responsável por uma longa tradição de profetas que anunciaram a palavra de Deus desde o período da monarquia até o pós-exílio do povo de Deus na Babilônia, incluindo um dos profetas do período pós-exílio foi o profeta Malaquias, e após seu ministério houve um período de séculos de silêncio profético, quando nenhuma nova palavra de Deus foi registrada até chegar o momento do ministério de João Batista como o último profeta, encerrando esta tradição profética de Israel. E a prova de que João Batista acabou com a escola profética de Israel foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como lemos em Lucas capítulo 16 versículo 16. Foi Jesus quem disse que a lei e os profetas duraram até João e desde então o reino de Deus é anunciado. Considerando tudo isso, podemos entender que João Batista viveu no umbral da nova aliança, e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Eu cumpro essas profecias em Jesus Cristo. Isso está de acordo até mesmo com o que o autor da carta aos Hebreus escreveu no primeiro capítulo de sua epístola ao explicar que antigamente Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, mas que agora tinha chegado a hora de Deus falar aos homens através de seu Filho. Então entendemos que Jesus Cristo é a revelação final de Deus para nós, e faz todo o sentido saber que o último profeta foi o mesmo que preparou o caminho para a manifestação pública de Cristo de 2000 anos. No entanto, muitas pessoas não entendem corretamente como João Batista pode ter sido o último profeta se na Bíblia para o registro de outras pessoas que profetizaram depois dele. Sim,
De fato, na época da Igreja do Novo Testamento, o texto bíblico cita pessoas que profetizaram entre os cristãos, como por exemplo Agabus e as filhas do evangelista Filipe. Este lemos nos capítulos 11 e 21 do livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, esses profetas neotestamentários eram de um tipo muito diferente daqueles que pertenciam à tradição profética de Israel e que estavam envolvidos em eventos cruciais na história da redenção que culminaram na encarnação do Filho de Deus. Um exemplo: é claro que nenhum desses profetas no Novo Testamento trouxe qualquer nova revelação divina que se tornou doutrina para a Igreja, nem produziram nenhuma escritura de Deus. Parece que esses profetas tiveram apenas uma ação temporal e local nas comunidades cristãs. De fato, no Novo Testamento são os apóstolos, os correspondentes aos profetas do Antigo Testamento. Isso porque, assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos lançaram os fundamentos doutrinários da Igreja e, por ação do Espírito Santo, concluíram o cânone da Escritura, onde registramos até hoje de forma inerrante, infalível e autoritária todas as profecias de Deus para o seu povo. Portanto, embora João tendo sido Batista o último profeta que acabou com a antiga dispensação, podemos dizer que agora todo aquele que proclama a vontade de Deus através da exposição, interpretação e aplicação fiel da verdade divina já revelada nas Escrituras não deixa de ser alguém que profetiza de Deus aos homens. E se gostou do vídeo, inscreva-se no canal.